Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Bem, espero que sim. Dia 5 de setembro, segunda-feira, mais uma semana iniciando e junto com o início da semana vamos estar aqui iniciando também a nossa análise técnica de alguns ativos que tenho o costume de acompanhar. No caso, para mim, são ativos interessantes para estar buscando operações dentro da semana. E diante disso, vamos estar aqui mapeando algumas regiões interessantes para compra e venda, de acordo com a movimentação do dólar. Então, o dólar é que guia a nossa entrada dentro do Forex, seja em relação ao câmbio, ou a índices, ou até criptos e commodities. Essa confluência é dada pelo dólar. Então, a partir da movimentação do dólar, vamos estar buscando diferentes tipos de movimentação em cada papel. E vamos estar aqui então dando início ao nosso mapeamento. Vou estar compartilhando a tela com vocês. Vamos lá. Tela compartilhada. Vamos aqui, primeiro passo, está selecionando os papéis que vamos estar analisando, como de costume Euro USD, GBP USD. Temos aqui também o XA USD, que é o ouro. Além disso, o USD CAD, o USDJPY, o índice do SP500 e o nosso Bitcoin USD. São os principais papéis que vamos estar aqui acompanhando dentro do USD. No caso, o primeiro passo seria estar colocando o nosso template. Então vamos estar aqui colocando o nosso template em todos esses ativos, certo? SDJPY, SP500 e Bitcoin USD. Vamos estar então iniciando a nossa análise pelo EURUSD, colocando o nosso time frame no time frame mensal, que é o início, que é o time frame de início da nossa análise, no time frame mensal. Vamos estar aqui, conforme já comentado em outros vídeos, definindo alguns preços importantes dentro do time frame mensal do EURUSD. Como já visto aí nas análises passadas, a gente define sempre como importante no mensal este preço de fechamento de fundo, sendo no mensal sinalizado pela cor azul escura. Então temos aqui este preço a ser sinalizado. Além disso, poderíamos aí estar registrando o preço de fechamento do mês passado, porém o preço do mês atual já se encontra próximo dele. Eu vou deixar registrado apenas essa resistência dentro do time frame mensal. Poderíamos estar aqui marcando a média de 9, mas já está bem próxima. Poderíamos estar marcando também a média de 20, as médias de 20, porém, como está muito longe, para não poluir o gráfico, vou manter só este preço importante do mensal. Vamos para o semanal. Dentro do semanal aí temos a tendência de queda do EURUSD há bastante tempo, em detrimento da alta do dólar. Vamos estar aqui mapeando alguns preços importantes no semanal do EURUSD, sendo estes preços os mais importantes dentro do semanal sinalizados com a cor roxa. No caso, com a cor roxa, temos aqui. Temos aqui preços importantes no semanal. O preço de fechamento da semana passada, que no caso é este preço aqui. Além disso, temos preços importantes na média de 9, na média de 20 low, na média de 20 comum e na média de 20 high. Então temos esses 1, 2, 3, 4, 5 principais preços. No caso, 6 agora com a média de 200 aqui em cima no time frame semanal do EURUSD. No time frame semanal é isso. Vamos estar aqui indo para o diário. Dentro do diário temos alguns preços importantes a serem marcados, sendo os principais este preço de fechamento de fundo, certo? Temos aqui este preço de fechamento de fundo no diário, sendo preços importantes no diário sinalizado com a cor azul claro. Então temos este preço aqui de fechamento, onde o preço se encontra agora, bem próximo.
Além deste preço importante, temos preços a serem marcados na média de 20. Poderia marcar a média de 9, mas como está muito próximo eu não vou marcar. Vou marcar a média de 20 low, a média de 20 comum e a média de 20 high. Lá em cima temos aqui uma confluência de um preço do semanal com o diário, então torna esse preço aqui mais importante. Analisado o nosso time frame diário, vamos estar aqui indo para o H4, que é o nosso time de execução. Dentro do H4 temos essa configuração no EURUSD. Temos então aqui o preço importante de fechamento de fundo aqui, importante de ser registrado. Vou estar ampliando aqui. Então temos este preço importante de fechamento de fundo após esse gap. Então vamos estar registrando aqui com a cor verde, que é a cor que a gente define preços importantes no H4. Além disso, temos a média de 20 low, a média de 20 comum e a média de 20 up, high no caso. Além disso, teríamos aqui um preço importante neste topo do EURUSD, sendo 1, 2, 3, 4, 5, as 5 principais, 5 não, as 6 principais resistências no EURUSD indicadas para vocês aqui, em cor verde, ok? Então, esses são os principais preços dentro do EURUSD, vai depender da movimentação do dólar. Eu acredito que o dólar essa semana ainda recue, tendo em vista aí noticiário de Fed. A semana passada tivemos bastante notícias importantes para o dólar, e no indicando uma melhoria da economia americana, mas a gente sabe que a inflação está em alta e o Fed já deixou claro que vai começar a aumentar a taxa de juros. Então, por conta disso, podemos ver aí no início dessa semana um dólar ainda de alta, que faria que o EURUSD buscasse regiões mais abaixo, quem sabe se manter nessa faixa de preço do H4, mas como eu acredito que o dólar está muito próximo de um preço de começar a corrigir, eu ficaria observando compras interessantes no EURUSD a partir do momento que dentro do time frame H4 nós tivéssemos aqui um padrão de 1, 2, 3 de compra ou um trap, ou então aguardar o fechamento do candle acima da média de 20 high, o que autorizaria uma compra e um stop loss embaixo. Então, caso os próximos candles de H4 fechem acima, tem que aguardar o fechamento do H4 acima da média de 20 high. Se ele fechar, compra, stop no último fundo, visando alvos aí mais acima. Eu buscaria alvos, no caso da compra, um take máximo até a média, até este preço, onde a gente tem uma confluência de um preço do semanal com o diário. Então acredito que se o preço chegar até aqui, vai necessitar de um repique. Então take de compra aqui e possíveis vendas aqui também. O EURUSD, de acordo com o nosso time frame diário e H4, ainda se encontra em um movimento de baixa, vamos ajustar aqui o preço do diário, certo? O EURUSD ainda se encontra em uma tendência de baixa, então vamos estar aqui sinalizando dentro do H4 possíveis regiões de compra. Poderíamos aqui indicar com a seta para cima uma opção de compra aqui, neste preço onde ele já se encontra próximo do H4, e opções de venda. No caso, eu executaria uma venda temos aqui que ajustar essas médias do semanal do EURUSD. Então, buscaria aí por vendas justamente na média de 20 high do diário, que é definida por este preço. Então vamos inserir aqui uma seta para baixo, certo? Então vendas no EURUSD em torno de 1.012,
e compras já em uma região aqui mais próximo ao fechamento da H4. Poderíamos aí estar realizando uma compra assim que o preço retornar nesse preço de fechamento, ou aguardar o candle fechar acima da média de 20, certo? E novas vendas no EURUSD neste preço aqui de 1,012, ou assim que a gente tiver uma nova formação de um candle de venda fechando abaixo dessa mínima. Então são aí regiões do EURUSD interessantes para estar acompanhando. Vamos agora para o GBP-USD. Dentro do GBP-USD, como de costume, vamos estar analisando, iniciando a nossa análise pelo time mensal. Vamos estar aqui ampliando a escala. Dentro do time mensal, assim como no EURUSD, temos aqui um preço importante de preço de fechamento de fundo, sendo este preço aqui, certo? Vamos sinalizar com a cor azul escura. Preço sinalizado. Vou estar mantendo aí só este preço importante, poderíamos estar marcando a média de 9, mas está muito próximo. Vou deixar, e aqui no caso as médias de 20 já estão bem distantes. Vou manter só esse preço do mensal, que é um preço importante. Provavelmente quando o preço retornar nessa região, ele dê um repique para baixo. Então, mensal do GBP-USD, este preço do mensal. Vamos agora para o semanal. Dentro do semanal do GBP-USD temos uma configuração parecida com o EURUSD. Temos aqui este preço de fechamento de fundo do semanal, sendo indicado com a cor roxa ou rosa. Então temos este preço de fechamento de fundo. Preços importantes a serem sinalizados na média de 9, na média de 20 low, na média de 20 comum e na média de 20 high do semanal. Teremos aqui também um preço importante na média de 200 do semanal, mas está muito distante, vai demorar para chegar, mesmo assim vou deixar sinalizado. Dentro do semanal são esses preços mais importantes. Vamos agora para o diário. Dentro do diário temos aqui alguns preços importantes, poderíamos estar marcando este preço de fechamento de fundo do diário, mas como já temos um preço do semanal aqui, não vou colocar o do diário, eu vou manter o do semanal, que é um time frame maior, e sinalizar dentro do diário a média de 9, que é uma média importante, um preço importante que ela indica. Então, média de 9 do diário sinalizada. Além disso, média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high. E este topo aqui do diário poderíamos estar sinalizando como os principais preços. Além disso, a média de 200 aqui em cima, certo? Como os preços principais do GBP-USD dentro do time frame diário. Então, GBP-USD no diário, vamos agora para o H4. Dentro do H4 temos essa configuração. Dentro do H4 temos essa configuração do GBP-USD. Tivemos aqui um gap, formando agora um novo fundo de H4, sendo esse indicado com a cor verde escura. Então temos aqui este preço de fechamento de fundo importante. Teríamos o preço agora na média de 9 do H4, o que coincidiu com o fundo do semanal. Então, por conta disso, por conta de a gente já ter um preço do semanal aqui, um preço do time frame maior, consequentemente ele é um preço mais importante. Então não vou estar marcando a média de 9 com a linha do H4, vou estar marcando apenas a média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high, certo? E além disso, poderíamos estar marcando lá em cima a média de 200, que está bem longe, mas como faz parte do nosso mindset da FLFX, vamos estar marcando. GBP e USD analisado para vocês. Poderíamos aí ter novas oportunidades de compra no GBP USD no preço de fechamento de fundo do H4. Então, caso o preço retorne aqui novamente, poderíamos estar pensando numa compra visando alvos mais acima. Além deste preço de compra, poderíamos estar aguardando o candle de H4 do GBP USD fechar acima da média de 20 high, que vai demorar bastante, mas caso feche acima da média de 20 high, teremos aqui uma compra no GBP USD e o stop no último fundo, visando alvos mais acima. No caso, esses alvos de cima que eu buscaria atingir seria justamente uma compra no H4 sendo feita aqui
ou quando o candle fechar acima da média de 20 high, compras visando os preços da média de 20 do diário, que são essas linhas em azul. Então eu buscaria uma compra até estes takes aqui, e no caso sempre busco a média 20 high no diário. Então vou estar buscando aqui uma venda, compras nessa região, e venda, eu poderia estar buscando aí opções de venda na média de 20 do diário ou na média de 20 high do diário, no caso as duas principais vendas, seja ela por preço, ou seja, quando o preço chegar aqui você estaria abrindo uma posição de venda, ou aguardando a formação de 1, 2, 3 de venda, ou um trap para realmente estar buscando essa venda e buscando alvos aqui mais embaixo. Então GBP USD, pontos de vendas sinalizados, pontos de compra sinalizados. Vamos agora para o Shao. Dentro do Shao USD, essa internet está um pouco ruim hoje. Dentro do Shao USD vamos iniciar aí pelo time frame mensal a nossa análise, como nos outros papéis. Vamos ter aqui dentro do Shao USD alguns preços importantes. Eu já tinha deixado aqui uma ordem standby no Shao USD. Vamos aqui sinalizar alguns preços importantes dentro do time frame mensal no Shao USD. Temos aqui como preço importante a média de 20 low, sendo então os preços do mensal sinalizados com a linha azul escura. Temos a média de 20, a média de 20 high. Poderíamos estar sinalizando este topo no Shao USD, este topo também do mensal, e o preço de fechamento do mês passado, deste último fundo, também seria interessante estar sinalizando. Vou estar sinalizando. Mensal aí temos aí os preços mais importantes registrados. Vamos agora para o semanal. Dentro do semanal temos aí no Shao USD algumas regiões importantes a serem marcadas, sendo essas este preço de fechamento de fundo. No semanal definimos esses preços importantes com a cor roxa. Então temos esse preço de fechamento de fundo importante no Shao. Temos aqui um preço importante na média de 200 do semanal. Além disso, preços importantes na média de 9, porém já temos aqui uma linha no mensal coincidindo com a média de 9 do semanal. Então não vou estar registrando essa com a linha do semanal, vou estar registrando apenas a média de 20 low, a média de 20 comum, a média de 20 up high. E são esses os principais preços do semanal do Shao USD. Vamos agora para o diário. Dentro do diário do Shao USD temos essa configuração. Temos aí um preço de fechamento de fundo formado pela semana passada aqui. Então temos este preço importante a ser registrado. Além disso, temos aqui a média de 20, a média de 9 do diário, se aproximando do preço agora. Além disso, média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high e topo do diário registrados aqui. Os preços mais importantes poderíamos estar marcando a média de 200 do diário também aqui em cima, como diz a FLFX. Então são os principais preços do diário. Vamos para o H4. Dentro do H4 no Shao USD temos essa configuração. Temos aqui este preço de fechamento de fundo no H4, sendo o preço no H4 registrado com a cor verde escura. Então temos este preço importante. O Shao USD já nos deu uma possibilidade de compra aqui, neste fechamento acima da média de 20. Então você comprou aqui, seu stop deve estar aqui no fundo, certo? Ou você aguardaria para comprar no toque do preço na média de 20 low, que é uma movimentação comum das nossas médias de 20. Assim que o preço fecha acima da média de 20 high, ele tende a buscar o preço da média de 20 low para depois estar corrigindo novamente, seguindo seu movimento de alta. Então, preços importantes a serem registrados de compra no Shao USD. Aqui, vamos ver o que está. O último fundo
do diário, também último fundo do H4, temos uma confluência de preços, então temos um preço interessante de compra aqui. Além disso, um preço interessante de compra na média de 20 low, que é o caso do preço retorno, você poderia estar aqui entrando por uma compra de preço ou aguardando a formação de 1, 2, 3 de compra, um trap visando alvos mais acima, certo? Sendo esses alvos de take de compra ou na média de 9 do diário ou nas médias de 20 do diário mais acima. Então, eu, como gosto bastante do time frame diário e do semanal, iria aí estar registrando como principais regiões de venda, tendo em vista a grande inclinação das médias de 20 no diário, estaria registrando aí como oportunidades de venda interessantes, a depender da movimentação do dólar, o preço da média de 20 low do diário ou uma venda na média de 20 comum do XAU-USD, que está coincidindo com o preço do mensal, ou na média de 20 high. Então temos aí 3 preços importantes do XAU-USD dentro do time frame diário para procurarmos opções de venda, que são ali esses 3 preços daqui definidos pelas médias de 20 do time frame diário. Então vendas aqui, compras ou no último fundo ou na média de 20 low do time frame H4 do XAU-USD. Poderíamos estar registrando também aqui a média de 20 comum do XAU-USD. Então, principais preços de compra e venda do XAU-USD analisados, registrados para vocês, assim como no GBP-USD e no Euro-USD. Aqui, nós poderíamos aqui, para ajudar a definir esses preços também, essas regiões importantes, traçar um Fibonacci dessa movimentação de queda dentro do H4 do Euro-USD. Voltando um pouco ao Euro-USD, poderíamos estar traçando esses Fibonacci para nos dar aí regiões mais concisas de compra e venda, o que no caso a gente pode ver que magicamente o Fibonacci de 61.8 coincidiu com a média de 20 high do time frame de H4 e a 50 de FIBO no H4 coincidiu também muito próximo do preço da média de 20 do H4 do Euro-USD. Temos aí preços importantes no 50 e no 61 ponto de FIBO. Poderíamos estar traçando FIBO no GBP-USD também aqui. Então estaremos aí trazendo essa pernada de queda do GBP-USD aqui, o que nos daria preços interessantes aqui e aqui de FIBO, certo? Vale a pena estar acompanhando. Assim como também no XAU-USD, poderíamos estar traçando aqui o Fibonacci e, por consequência, ter estes preços aqui delimitados de 50.108 e de 61.8 de FIBO no XAU-USD. Esse é o XAU-USD. Agora vamos para o SDCAD. Dentro do SDCAD, vamos aqui estar iniciando a nossa análise, como de costume, pelo time frame mensal. Ampliei aqui a escala para a gente conseguir observar. Na verdade, o time frame mensal do SDCAD é este. Temos aí como regiões importantes no mensal do SDCAD este topo, que está bastante longe, mas é um preço importante, vamos registrar. Além disso, temos como preço importante o preço definido pela linha das nuvens de Ichimoku. No caso, essa linha que você vê aqui, ela define um preço importante no mensal. Então, vou estar registrando ela também. Temos já aí 2 preços importantes no mensal do SDCAD. Além desse, teríamos aí também a média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low e este fundo aqui do mensal do SDCAD. Então temos aí 1, 2, 3, os 6 principais preços no mensal do SDCAD. Vamos agora para o semanal. Dentro do semanal, depois aí de várias semanas, a média de 200 segurando tudo, tivemos esse fechamento acima da média de 200. Não foi um fechamento acima dessa máxima, então a gente já fica um pouco desconfiado. Eu acredito que o dólar já está bem esticado também. O SDCAD pode estar retornando para buscar essas regiões mais embaixo, mas vamos aqui sinalizar dentro do time frame semanal os preços mais importantes do USDCAD, no caso que seriam estes preços. O preço da média de 200, definido pela média de 200 do semanal,
Então temos aqui este preço importante. Além disso, média de 20, média de 20 low e este preço de fechamento de fundo aqui embaixo, certo? Que coincidiu com o preço também do mensal, no caso, exatamente o preço de fechamento de fundo do mensal aqui, e que coincide também com o preço de fechamento do semanal do SD-Card aqui. Então temos o preço de fechamento de fundo no semanal aqui, que coincide com o preço de fechamento do mensal. Então, preços importantes a serem registrados. Poderíamos registrar também a formação deste preço aqui, no caso definido pelo fechamento do candle semanal do SD-Card. Então, o SD-Card são essas principais resistências no semanal. Vamos para o diário. Dentro do diário, temos aqui a formação de um novo topo, sendo aqui registrado pela cor azul claro. Então, temos aqui este preço. Além disso, o preço na média de 9, o preço da média de 20 high, média de 20 comum e o preço da média de 20 low, coincidindo aqui com o preço do semanal. Também poderíamos registrar a média de 200, que é um preço importante no diário. Ainda está bastante longe, mas são preços importantes e que já estão registrados no diário. Vamos para o H4. Dentro do H4 do Chá USD, temos aqui a formação deste preço de topo, sendo indicado aí no H4 com a cor verde. Então, temos aqui este preço, temos o preço da média de 20, a média de 20 low, certo? São preços importantes no H4. Teríamos também na média de 200. Então, os três principais preços aí no SD-Card. Dentro do SD-Card, procuraria por vendas no SD-Card no preço de fechamento de topo do H4. Então, procuraria por vendas acreditando no retorno do dólar até o final da semana. Procuraria uma venda aqui. E compras, novamente, procuraria ir por opções de compras. Caso um novo candle, na verdade, poderíamos estar pensando em compra no toque do preço na média de 20 low. Porém, como o papel já está bem esticado de alta, é uma compra um pouco arriscada, mas poderíamos estar tentando comprar aqui, ou no toque do preço, ou com formação de trap 1, 2, 3 de compra, mas principalmente como as melhores opções de compra, as médias de 20 high, 20 comum e 20 low do diário, tendo em vista aí que o preço já está muito esticado do SD-Card, provavelmente já precisa de uma correção. Então, compras novamente apenas nessas regiões indicadas aqui para vocês pela seta. Lembrando que aqui nós temos uma confluência de 3 regiões de preço importantes, tanto do H4 como do diário e do semanal. Então, aqui é uma excelente opção de compra. Aqui também são. Então, fica aí para vocês. Opções de compra no SD-Card. Vamos agora para o SDJPY, dentro do time frame mensal do SDJPY. Temos aqui essa configuração. Então, o SDJPY esticado há muito tempo, vários meses já em alta. Poderíamos aqui estar registrando como preços importantes o preço de fechamento do candle do mês passado, então sinalizado com a cor azul, que indica preços importantes no mensal. Além disso, média de 9, que está mais próximo, poderíamos estar registrando também as médias de 20 aqui embaixo. Como está distante, vou estar mantendo aqui, mas poderíamos estar registrando apenas os preços mais importantes perto do preço atual. Mensal para vocês é isso. Vamos agora para o semanal. Vou estar ampliando aqui, vou estar ampliado. Vou estar aqui dentro do semanal. O SD-Card dentro do semanal, aí perto do preço do topo de algumas semanas atrás, temos este preço importante a ser sinalizado. Além disso, não vou marcar a média de 9, vou marcar as médias mais afastadas aqui, média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low, principais preços dentro do SDJPY aqui indicados. Além disso,
poderíamos aqui dentro do diário agora está sinalizado. Opa, tivemos aqui, ó, na verdade, a atualização. Os preços das médias de 20 são essas. E o preço de fechamento do candle semanal é este aqui da semana passada, certo? Temos aí o preço já rompendo o preço de topo da semana passada. Dentro do semanal é isso, vamos para o diário. Dentro do diário, no SDJPY, tivemos aqui o rompimento deste topo. Então, daqui não temos como definir o preço do diário. A gente teria o preço do diário, o mesmo preço deste fechamento deste candle, no caso deste pivô, deste pavio. Então, o preço do semanal está coincidindo com o preço do diário. Vou manter a linha do diário, mas dentro do semanal teríamos aqui um preço importante na média de 20 high, na média de 20 comum, na média de 20 low. E esses são os principais preços do diário. Poderíamos também estar marcando este fundo aqui do diário. Então, o SDJPY no diário é isso. Dentro do H4, vamos analisar aqui agora. Dentro do H4 aí temos a formação dentro do H4 temos aí a formação deste preço aqui de topo, onde ele se encontra agora dentro do H4. Então, temos aqui este preço importante de fechamento de topo. Além disso, média de 20 high, média de 20 comum e média de 20 low, preços importantes. No SDJPY, procuraria ir por venda no SDJPY aqui, onde o preço se encontra agora. Opções de compra no SDJPY, procuraria por compras na média de 20 low do H4 ou no preço de fechamento, no caso no preço de fechamento do candle mensal do mês passado. Então poderíamos aqui estar verificando compras aqui também no mensal, mas compras mais condizentes com esse movimento de alta tão grande do SDJPY seria aqui nas médias de 20 do diário, certo? Então o SDJPY aí mais para venda do que para compra, na verdade é mais para venda do que para compra, as compras já mais afastadas. Então tá aí para vocês analisar do SDJPY. Vamos agora analisar aqui o SP500 bem rapidamente. Dentro do SP500 vamos aqui ampliar a escala. Dentro do SP500 no mensal temos este preço de fechamento de fundo, certo? Preço sendo indicado pela cor azul escura. Temos a média de... Deixa eu ampliar aqui a escala para facilitar. Média de preço de fechamento de fundo, média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high do mensal. São os principais preços no mensal do SP500. Dentro do semanal, temos aí como preços importantes no SP500 este fundo do semanal, registrado aí com a cor roxa. Além disso, média de 200. O preço se encontra num momento bacana para uma compra no SP500, tendo em vista que ele fez o rompimento aqui. No caso, apesar de ter fechado em cima da nível de Ichimoku, fechou acima da média de 20 high, e como preconiza as médias de 20, fechou acima da média de 20 high. Provavelmente ele tende a buscar o preço da média de 20 low, e é onde ele se encontra nesse momento. Então eu vou estar registrando aqui a média de 20 low como preço importante do semanal. No semanal é isso. Poderíamos aqui estar registrando a média de 20 high também no semanal, e este topo aqui do semanal. Então estes são os principais preços do semanal do SP500. Vamos para o diário. Dentro do diário temos essa configuração do SP500, onde a gente teria aqui um preço de fechamento de fundo importante aqui, coincidindo com o preço do semanal.
só que o preço diário sinalizamos na cor azul claro. Além disso, média de 9 podemos sinalizar como preço importante. Aqui temos aqui uma demonstração da importância das nuvens de Ichimoku. O preço ficou dentro da nuvem, então temos aqui também, além da linha do semanal, uma linha do diário referente às nuvens de Ichimoku, que seguram bastante o preço. Então, média de 9, média de nuvem de Ichimoku. Além disso, média de 20 low, média de 20 comum e média de 20 high. Além disso, também no SP500 poderíamos estar marcando a média de 200 e este topo aqui. Então, principais resistências no diário do SP500. Vamos agora para o H4. Dentro do H4 temos aí uma configuração onde a gente tem esse preço de fechamento de fundo no SP500 com a cor verde, por se tratar do H4. Então, além disso, médias de 20 low, médias de 20 comum, média de 20 high importante. Epa. Na verdade, a gente tem aqui as médias de 20 já mais para baixo. Aqui. Então, médias de 20 no H4, preços importantes a serem sinalizados, esses preços aqui. E esse preço também aqui de fechamento de fundo. Então, compras interessantes para o SP500. Nesse momento ele está chegando num preço bacana para compra, que é o preço delimitado pela nuvem de Ichimoku. Então teríamos aqui uma compra interessante ou neste preço do semanal, que seria a média de 20 low do semanal, ou o preço da nuvem que a nuvem de Ichimoku do diário oferece. Dois preços interessantes para a compra do SP500, preços interessantes para a venda novamente. Acredito eu que na média de 9 do diário, preço interessante de venda, ou na média de 20 low do mensal, preço também interessante para venda dentro do SP500. Tá bom, rapaziada? Então é isso. O Bitcoin USD eu vou estar analisando separadamente, vou estar analisando aí mais algumas criptos, mas espero que vocês tenham entendido a definição desses preços importantes de compra e venda. Mais uma vez, estes preços eles vão ser atingidos de acordo com a movimentação do dólar. Então, conforme o dólar se movimentar, você acompanha as nossas marcações. Quando chegar nas nossas marcações, você observa aí por formação de um padrão de candlestick de 1, 2, 3 de venda, 1, 2, 3 de compra, ou traps, ou você pode executar a ordem por ela ter chegado naquele preço e, enfim, delimitar o seu stop de acordo também com os preços indicados pelas linhas de cada time frame. Então, linhas com a coloração de time frames maiores são preços mais importantes e é lá onde a gente busca estar abrindo as nossas ordens. Então, é isso, pessoal. Euro USD, GBP USD, XAU USD, USD CAD, USD JPY e o USP500 analisado para vocês. Espero aí que vocês tenham todos entendidos. Qualquer dúvida pode estar comentando aí no nosso vídeo e entrando em contato, que vou ter o maior prazer de atendê-los, tranquilo? Vamos que vamos, mais uma semaninha vindo, muita tranquilidade, muita paciência, esperar o preço chegar nas regiões certas, para a gente estar iniciando a nossa semana com o pé direito. Valeu, um abraço a todos, tamo junto, vamos que vamos.